Meus queridos, boa noite, graça e paz para todos. Maravilha? Tudo na benção? Vamos estar dando início ao nosso culto. Pessoal do Instagram, Deus abençoe. Pessoal que está pelo YouTube também. Gente, lá na sua casa depois você acessa lá de novo lá. Nós estamos transmitindo, o pessoal está perguntando, várias pessoas perguntaram para mim essa semana. Que eu não estou conseguindo acessar. É que nós estamos usando o canal da ATEC. Tá? Então, no grupo do Ministério ID, aqui do WhatsApp do Ministério ID, nós mandamos o link, qual mídia que a gente está usando. Um é o Jesus, que o milagre do Senhor entre em cada vida. O Senhor conhece a necessidade de cada um. E nós declaramos a vitória sobre o teu povo, Pai, que possa crescer, prosperar por todos os lados, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus queridos, pastor, antes do pastor vir para a palavra aqui, meu querido, pastor, põe a câmera no povo ali para a gente, esse povo aqui, gente, o pessoal que tem em casa fica com saudade da gente, você sabia? Põe lá, agora joga o pessoal em cima, está pegando lá também, joga um tchauzinho para o pessoal de casa, o pessoal daqui da igreja está jogando um tchauzinho para vocês, faz assim, gente, o pessoal lá, dá um grito aí, uhul para eles lá, aí, Deus abençoe, querido. Deixa eu ver se está pegando mais, olha lá, está pegando. Olha lá, o Luciano, levanta mais o Luciano ali, o pessoal aqui do cantinho. Aí o Luciano não apareceu direito. Mais um pouquinho para lá. Luciano. Ó, gente, junto com o Luciano lá, um uhul lá para o pessoal de casa. O pessoal de casa, escuta aí. O pastor está mostrando lá. Quem? Nutella? Nutella. Tá. Eu entendi Nutella. Mas a Nutella são os mais fraquinhos. Ó, gente, Deus abençoe. Pastor Flávio com a palavra agora. Maravilha. Paz do Senhor, irmãos. Amém? Aleluia. Pessoal do Instagram, nós vamos parar e volta daqui a pouco, tá? Abre comigo aí, meus queridos, em Lucas, capítulo 18 do Evangelho de Lucas. Capítulo 18. Evangelho de Lucas, capítulo 18. Você que está de posse aí do seu celular, agora é hora da gente estar na palavra. Abra a sua Bíblia, você que está com a Bíblia aí escrita. Você que está com o celular, Bíblia, Lucas 18. Está na mão, sim? Verso 1. Jesus contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre, sem jamais esmorecer, isto é, sem jamais desanimar. Havia numa cidade certo juiz que não temia a Deus, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo não quis atendê-la. Depois, porém, disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me aborrece, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me perturbe muito. Disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz? Não fará Deus justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que os faça esperar? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Que o Senhor nos abençoe, que o Espírito Santo possa falar profundamente em nossos corações. Entregamos nas tuas mãos, Senhor. Que o Senhor venha falar nos nossos corações. Possamos perceber o agir do Senhor, o mover do Senhor, a direção do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, aleluia, glória a Deus, maravilha. Podeis assentar. Então nós estamos aqui, numa passagem em que Jesus conta uma parábola
Quer dizer, ele vai contar algo para querer que nós entendamos verdades espirituais e que possamos aplicá-las em nossa vida. Ele fala sobre o dever de orar sempre, sem jamais esmorecer. Aí ele fala dessa viúva e fala desse juiz que não temia a Deus e nem respeitava os homens. Aquela viúva ia sempre levar a causa dela diante do juiz. Ia falar com o juiz. Ia levar a causa dela. E o juiz não queria atender ela. Não queria atender aquele caso. Depois, porém, ele disse assim: puxa vida, eu não temo a Deus. Não respeito os homens. Todavia, essa mulher fica toda hora falando mesmo, querendo um negócio. Essa mulher fica aqui me aborrecendo. Então, eu vou fazer justiça para ela, para que ela não volte e me perturbe mais. Então, isso é um juiz injusto. Chegou nessa conclusão por causa da mulher estar falando direto e querendo uma situação com ele, querendo resolver uma questão. O juiz sendo injusto. Essa mulher está tão querendo um negócio que eu vou resolver essa parada dela. Não temo a Deus, não tem nada com ela, mas vou resolver essa parada dela. Aí o Senhor falou: vocês viram o que o injusto juiz fez? Aí ele fala: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite, ainda que os faça esperar? Aí ele fala: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Amém, aleluia? Depressa lhes fará justiça. Aí ele faz a pergunta: mas quando vier o Filho do Homem, quando chegar no final dos tempos, quando nós estivermos no final dos tempos, quando ele voltar, estiver próximo dele voltar, será que vai ter fé na terra? Será que vai ter fé na terra? Olha, parece que ele começa de um jeito e termina, parece que está falando do juiz, daqui a pouco ele fala: quando vier o Filho do Homem no final dos tempos, será que tem fé na terra? Parece que ele deu uma mudada no negócio que ele estava falando. Estava falando uma coisa e terminou com outra. Então Jesus está querendo ensinar para a gente algumas coisas aqui. Uma das coisas que Jesus quer ensinar para a gente é o dever de orar sempre. Amém? Aleluia? Quero falar para você que o crente que não ora, meu irmão, está por fora. Como é que eu vou estar com Deus? Como que eu vou dizer que eu tenho um relacionamento com Ele, que eu sou dele e Ele é meu, se eu não falo com Ele? E se eu só falo também na hora que eu estou precisando das coisas. Só na hora que eu preciso. Só na hora que o calo aperta. Não, você tem que falar na hora que o calo aperta e a hora que o calo não está apertando também. Na hora que está tudo bem também. Tiver o Senhor agradecendo, conversando, falando, tirando um tempo com Ele. Agradecido por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz. Né? Porque quando tá tudo bem, a gente, né, vem na igreja, dá glória a Deus, mas tirar um tempo de oração é uma coisa mais difícil. Parece que já prestou atenção que o nosso eu, a nossa pessoa, não gosta muito de orar. Às vezes vai orar por obrigação ali: Senhor, obrigado. É uma coisa rápida. É engraçado que você pega o celular para você olhar no Facebook lá, você fica 1 hora, nem vê a hora passar. Nem vê a hora passar. Você abre a internet lá, quando vê, nossa, estou atrasado. Nossa, faz 1h30 que eu estou aqui. Você pega o WhatsApp lá, 1h20, nossa, nem vi a hora passar. Mas você vai orar 2 minutinhos, nossa, eu já falei tudo. Igual uma vez o irmão falou: não sei como é que vocês ficam 1 hora aí, com 5 minutos eu já falei tudo para Deus que eu tinha de falar. Um irmão falou uma vez para nós: você fica aí 1 hora, mas que vocês falam tanto com Deus? 5 minutos já falei tudo para Ele. Eu fico pensando: o que será que esse povo está falando? Né? Aí que está o segredo. Quando você já namorou, quem já namorou aí? Alguma vez na vida já namorou? Foi casado, está casado, ou é casado, namorou um dia? Então, quando você está com seu namorado, você não precisa, você está junto. Só o seu olhar fala. Então, às vezes você pega a Bíblia ali e está com o Senhor ali, meditando, falando com Deus, falando com Jesus, pensando nas maravilhas. Lá em Colossenses, no capítulo 3, está dizendo assim: pensai nas coisas do alto, onde Cristo está assentado.
A gente tem que pensar um pouco nas coisas de Deus também. Você prestou atenção que a gente só pensa nas coisas da terra? A maioria do tempo a gente só pensa nas coisas da terra. Pensa no serviço, pensa na casa, pensa nos filhos. Não está errado, não está, mas só pensa nisso. Só pensa em bens materiais, em estar bem e tal. É difícil a gente falar assim, espera aí, eu estou passando uma luta, uma dificuldade, mas eu vou orar agora por outras pessoas. Vou tirar um tempo de oração para outras pessoas. Senhor, meus vizinhos aqui, eu não gosto muito dele não, mas eu vou orar para o Senhor fazer eu gostar, porque não está fácil não, mas vou orar. Às vezes você não gosta do seu vizinho e parece que nunca vai gostar, porque você nunca orou por ele. Mas se você começar a orar hoje, amanhã, depois da manhã, daqui a pouco você fala, rapaz, eu estou até gostando do vizinho já. Porque Deus muda o coração da gente, amém, aleluia? Eu creio num Deus que transforma. Eu creio num Deus que faz uma grande obra. É assim que Deus faz com a gente. Quando Jesus se aproximava das pessoas, ou quando as pessoas se aproximavam de Jesus, alguma coisa extraordinária, maravilhosa acontecia. Então, quando a gente começa a orar por alguém, começa a abrir os campos espirituais para que aquela pessoa possa ter alguma experiência com Deus, algum toque de Deus, ouvir uma palavra de Deus em algum momento, em algum lugar. Porque quando Deus entra, quando Jesus fala, quando a palavra de Deus chega, alguma coisa sempre acontece. A Bíblia fala no Evangelho de João, no capítulo 7, que Jesus foi para uma festa. E as pessoas muitos queriam matar Jesus, por causa dos milagres que ele fazia. E aquilo fazia com que suscitava invejosos. Sabendo que o sucesso da gente também traz inveja, viu? Então, às vezes você não está legal, não está bem, aí você prospera e não pensa que porque você prosperou, está tendo sucesso, que as coisas vão ficar tudo jóia, tudo 100%. Não, se você tiver sucesso, amém, glória a Deus. Mas mesmo no sucesso, vai levantar inimigos também, vai levantar invejosos. A Bíblia fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A gente sempre está passando por algumas coisas. Então, tem semana que está uma benção, maravilha, mas daqui a pouco escorre um negócio aqui, um negócio ali. Então, Jesus foi para a festa e já tinha invejosos querendo pegá-lo. E a Bíblia fala que os fariseus, os sacerdotes, enviaram soldados para prender Jesus. Tiveram a ordem para prender Jesus. E quando eles chegaram procurando Jesus, porque Jesus não tinha se manifestado ainda ali, estava meio oculto, daqui a pouco, o pessoal procurando ele não achava. Inclusive os irmãos de Jesus falaram para Jesus se ele não ia para a festa, para ele se manifestar, já que ele fazia aqueles milagres, para ele fazer para todo mundo ver. E Jesus falou assim, eu não vou agora não, mas uma hora eu vou. E depois Jesus foi. Não do jeito que eles queriam, mas foi em oculto, porque a turma queria matar ele. Mas Jesus é Jesus. Quando chegou no último dia da festa, ele pôs em pé no meio de todo mundo e deu um grito. Quem tem sede, vem a mim e beba. Amém, aleluia. A turma, está procurando um homem, achando que o homem está escondido, o homem apareceu lá. Porque ali tinha uma fonte de águas, onde muita gente ia tomar água, ia buscar água, porque eles acreditavam que aquela água era muito abençoada. Então vinha gente de longe para pegar aquela água lá. E Jesus, então, vendo aquela multidão ali, ou aquele alvoroço, naquele tanque de água lá, ele dá um grito, quem tem sede? Tipo assim, não precisa ir aí não, vem em mim e bebe daqui. Aí a Bíblia fala, isso dizia ele a respeito do Espírito Santo, que haviam de receber os que nele iam crer. Porque o Espírito de Deus ainda não tinha sido derramado, porque Jesus não tinha sido glorificado. João 7, 37, 38. Então as pessoas ficaram maravilhadas de ver ele. E os soldados chegaram ali. Soldados receberam ordem para prender Jesus. E os soldados voltaram, não prenderam Jesus. Quando chegou lá, os fariseus, os sacerdotes perguntaram, cadê o homem, cadê o homem? Os soldados falaram para ele assim, nós nunca vimos e ouvimos alguém falar como ele. Gente, Jesus constrangeu os soldados. Imagina bem. Jesus constrangeu os soldados. Aonde Jesus chegava, alguma coisa acontecia. Amém, aleluia? Então, quando a gente está orando, pode ter certeza. Quando a gente está orando, parece que não, mas Deus está operando. Os demônios estão se afastando e as pessoas começam a enxergar aquilo que elas não enxergavam, porque a oração de um justo é poderosa e eficaz. O dever de orar sempre, não desanimar. A história fala de um homem chamado Policarpo, que viveu depois
do discípulo, do último discípulo de Jesus que morreu, o apóstolo João. O apóstolo João morreu na década de 90 a 100, né? Década de 90, depois de Cristo, o último discípulo que morreu. Ele teve visões na ilha de Patmos, visões sobre o Apocalipse, escreveu o Apocalipse. E esse Policarpo, tudo indica que ele era discípulo, tudo indica que ele era discípulo de João e de um outro também bem chegado em João lá. E a história fala que Policarpo foi perseguido também depois da morte de João. Os discípulos eram perseguidos. A perseguição durou até o imperador Constantino no século IV, no ano 300. Depois o imperador Constantino aderiu o Estado com a igreja. E a igreja depois se corrompeu. Quando a igreja não estava ligada no Estado, a igreja não era corrompida. A igreja era fiel, imaculada, gloriosa, adorando o Senhor, mas igreja perseguida. A igreja perseguida era fiel ao Senhor. Por quê? Porque quem não era fiel não queria estar na igreja. Quem não queria ser crente não estava na igreja, porque sabia que a igreja é perseguida. Então, só era da igreja quem realmente tinha convertido. Vocês entenderam o que eu falei? Então, não era qualquer pessoa, a porta da igreja não estava aberta. Por quê? Porque não podia estar aberta, porque o imperador lá, os soldados amando do imperador vinha, arrebentava com tudo, levava e ele matava. Então, quem era da igreja era da igreja de verdade. Então, se fosse nos dias de hoje, já contar aqui. 1, 2. Posso contar com você aí? Não, eu estou contando aqui. 1, nem sei se eu posso também, estou arriscando aqui. 1, não sei se eu posso. Posso aqui? Ah, meu filho, está fraco. Eu achando que... Posso aí? Aí atrás eu posso contar? Posso contar aí em cima? Posso contar 1, 2, 3. E aí em cima eu posso contar também? A igreja, eles reuniam debaixo da terra, nas catacumbas, fechado lá, por baixo da terra, escondido, por causa da perseguição. Então, quem era crente mesmo. Quem não era, está louco? Ser perseguido, cortar minha mão, cortar minha cabeça? Não. A igreja, então, orava de verdade. A igreja estava aos pés do Senhor. E Policarpo era um homem assim. E ele foi perseguido. E ele, várias vezes, ele fugiu. Quando ele descobria que ia pegá-lo, ele saía daquele lugar e ia para outro lugar. E já estava um homem velho, de 86 anos. Bispo de Esmirna, bispo lá de um lugar lá. Aí o que aconteceu? Ele estava em determinado lugar lá e falaram que descobriram onde ele estava e ele ficou sabendo que os soldados iam lá pegá-lo. E ele tinha oportunidade de fugir. Ele tinha oportunidade de fugir, porque até os soldados chegar lá, avisaram ele antes. Alguém avisou ele antes, que descobriram onde ele estava. E o que Policarpo disse? Policarpo falou assim, os colegas dele, você não vai fugir? Ele falou, não, dessa vez eu não vou. Dessa vez eu vou ficar. Sabe por quê? O Senhor deu uma visão para ele. Ele estava orando e o Senhor deu uma visão para ele. Olha a visãozinha que Deus deu para ele. Que ele estava sendo colocado numa fogueira. E estava honrando o nome do Senhor na fogueira. E depois da fogueira ele foi para a glória. Então ele entendeu o seguinte, não vou correr mais. E Deus já me mostrou que eu vou morrer na fogueira. Pensa bem, se Deus mostrar para você que você vai morrer na fogueira, você vai sair fora, Deus. Isso não é de Deus, não. Eu vou lá pedir oração na igreja. Esse é o diabo, tá louco? Sai fora. Porque a gente só quer coisa boa, viu? Eu tive uma visão de um carro. Ah, que coisa, é Deus na minha vida. Mas tem uma visão da fogueira, você fala, isso não é de Deus. Você vai jejuar, vai repreender, sai todo mal, em nome de Jesus, não aceito. Não, ele recebeu essa visão e ficou quietinho. E entendeu que Deus havia chamado ele para morrer na fogueira. E quando os soldados vieram pegá-lo, ele falou para os soldados, pode ficar tranquilo. Os soldados viram que era um homem também de idade. Ele falou para os soldados assim, pode ficar tranquilo que eu quero que vocês só me dêem um tempo. Aqui no meu quarto, aqui para eu dobrar o meu joelho e fazer uma oração. Eles falaram, perfeitamente, soldado tranquilo, ficaram ali. O homem orou mais de 1 hora de joelho. Constrangeu os soldados. Ali, ó, glorificando, adorando e exaltando o nome do Senhor. Mais de hora de joelho, os soldados esperando. Aquilo já constrangeu os soldados. Quando os soldados colocaram ele dentro do carro lá, né, de cavalo, para poder levar, tinha outras pessoas também ali, uma outra pessoa, um comandante ali.
E no meio do caminho o comandante falou para ele assim: é só você adorar o César, é só você negar esse Jesus, você fica livre, o senhor é um homem de idade, para com isso. Ele falou assim: não, de jeito nenhum, pode ficar tranquilo que eu não vou negar o Senhor não. E estava chegando quase perto lá, o cara ficou tão nervoso com ele que jogou ele fora da carruagem, ele caiu no chão, machucou ainda. Aí pararam a carruagem, ele todo machucado, ele falou: pode fazer o que vocês quiserem, eu não vou negar o meu Senhor. E acabaram de chegar com ele lá, e aquela arena, né, esperando tudo lá, o povo gritando, porque não só ele ia morrer, mas outros também. E antes dele ir mesmo para a fogueira, que o cara falou para ele: ó, você tem oportunidade de se retratar. É só você falar que César é o Senhor. O seu problema fica resolvido agora aqui. E ele disse: Jesus é o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Isso aí é só debaixo de oração, meu irmão, porque só debaixo de oração você está com essa tranquilidade, um homem assim: Jesus é o Senhor. Aí o homem falou assim: você sabe que você vai ser jogado na fogueira. Ele falou assim: está preocupado com esse fogo que se acaba em poucos minutos? Deveria ficar preocupado com o fogo que queima e que nunca se apaga. É isso que o senhor devia ficar preocupado. Esse fogo aí, rapidinho. Aí o pessoal correu na cidade, desmontaram coisa, trouxeram. Ele vai morrer na fogueira, na hora resolveram o problema lá de lenha, de fogueira, de madeira, trouxeram, montaram lá e fizeram, e amarraram ele na fogueira. E deram oportunidade para ele não se retratou. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. A história fala que ele cantou um salmo ali. Cantou um salmo, adorando ao Senhor. Tacaram fogo na fogueira, tacaram fogo na lenha lá. E ficaram olhando assim, a fogueira não chegava nele. O homem ali adorando o Senhor, o pessoal estando escutando ainda, escutando ele louvando, e a fogueira não chegava nele. Ficaram tão nervosos que meteram uma flecha nele. O homem não morria. Mata esse homem, não aguenta ver ele falar desse Jesus aí. E aquele homem morreu glorificando e adorando o Senhor. Amém, aleluia? Os homens de Deus oravam, apesar das dificuldades, né? Perseveravam na oração, porque quer queira ou não, um dia a gente vai partir mesmo. Não tem como, um dia a gente vai partir. Amanhã pode receber a notícia: ó, pastor Flávio ficou sabendo lá, irmão Severino acordou bem, mas está bem, pastor, não aconteceu nada com ele não, está bem. É o Frederico que começou mal lá, sentindo mal à noite já. Está ali caído ali mesmo, daqui a pouco vai cair aí, Fred. Firma ele. Vai cair aí, caído já leva. Já leva aí, cuidado, hein. Lá, quando eu preguei lá em São José do Alegre, eu falei para os jovens lá, assim, eu peguei uma garrafinha d'água, falei para eles: vou pregar aqui mais de hora de pregação. Se alguém dormir, eu vou jogar água. Mas não, ninguém vai dormir não, ninguém vai dormir não. Eu falei assim: vou filmar ainda, hein. Vou falar para todo mundo ficar quieto e vou jogar água. Aí pregando ali, eu estava pregando, depois de uns 20 minutos, alguém faz assim, ó. Eu estava lá, aí a pessoa já ficava esperta, assim. Depois de uns 50 minutos depois, um lá cochilando, eu peguei a garrafinha d'água, fui quietinho lá. Aí a turma nessa hora, todo esse silêncio na igreja. A turma gosta de uma farra, nunca vi igual. Nem criança que chorava na igreja chorou. Porque silêncio, a criança ia chorar, tapava a boca da criança. Porque o cara está dormindo, não queria atrapalhar a festa. Aí cheguei lá com a garrafinha lá, a turma filmando, assim, tudo rindo, guardando o riso. Ao que eu dei o primeiro guido, a turma já, fizeram a maior fuala. Não dorme não vou jogar água na sua cabeça, amém? Aleluia? Fala pro seu irmão: dorme não, irmão. Fica agora na hora de dormir não. Agora na hora de dormir não. Dorme aqui, chega em casa, fica lá aceso até meia-noite, 1h da manhã. Nunca vi um negócio desse. Né? Dorme na igreja, em casa acordado, assistindo não sei o que lá. Acorda aí, meu irmão, agora é a hora de... Desperta tu que dormes, e Cristo te iluminará. Aleluia, glória a Deus. Agora é hora de ouvir a palavra. Policarpo morreu ali, meu irmão. Dever nós de orar sempre. A igreja orava, a igreja era feita na oração. Podemos olhar a história, né? Conforme eu falei para vocês, a igreja foi perseguida até o tempo do imperador Constantino. Perseguição. Depois Constantino, né, teve uma visão lá, se converteu. Estou bem resumindo para você aqui. Aí a igreja abraçou junto com o Estado abraçou a igreja. Aí permitiu então a construção de templos, doou terreno para a igreja. Uns anos depois a igreja virou católica.
Por isso que tem muitos terrenos na igreja. A igreja não tinha, não. A igreja era perseguida. Como que a igreja virou apostólica romana? Ela nunca foi? Os romanos perseguiram ela? Como que ela virou apostólica romana? Aí os romanos perseguiram ela. Nero mandou matar, matou Paulo. Herodes mandou matar Tiago, Atos capítulo 12. Matou Tiago, mandou prender Pedro. Perseguição romana. Diocleciano, Trajano, Nero. Como que a igreja era perseguida e de repente ela virou romana? Como assim? É que o imperador de Roma teve um sonho lá, numa guerra, que se ele fosse cristão, se ele aderisse ao Deus dos cristãos, ele venceria a guerra. Ele então acreditou naquilo, foi para a guerra em nome do Deus dos cristãos e venceu a guerra. Aí pronto, abraçou o cristianismo. E de repente ele falou, o império agora é cristão, e quem quiser. Aí todo mundo, a maioria das pessoas foram para a igreja. Aí abriu então para construir templos, abriu publicamente. Mas aí, como o povo não era convertido, veio para a igreja com costumes pagãos e começou a trazer dentro da igreja coisas que a igreja não tinha antes. Adoração a imagens, reza para morto, purgatório, essas coisas não tinha, não. Não tinha na igreja isso, não. No tempo de Jesus não tinha, nem depois de Jesus. Isso foi acontecendo no século IV, século V. Aos poucos foi entrando. Foi a instituição de papa, vela, missa, essas coisas foi entrando na igreja. A hóstia, eucaristia, não tinha nada disso, não. Era o pão e o vinho aqui, o suco. As coisas foram entrando. A infalibilidade do Papa, o dogma da Imaculada Conceição, adorar a Virgem Maria no século V, ano 431. Essas coisas foram entrando na igreja, não tinha isso. Isso não existia na igreja. Quando chegou no século XII, século XI, século XII, surgiu um grupo chamado os valdenses. Os valdenses foram perseguidos também. Aí depois surgiu lá um homem chamado John Wycliffe, inglês, foi perseguido também, por quê? Porque ele bateu de frente com os costumes da igreja, foi perseguido também, morreu. Depois entrou John Hus. Esse homem também balançou a Europa naquela época lá, porque ele foi contra os dogmas da igreja. Só que esse homem também foi levado para se retratar diante da igreja, do catolicismo. Ele não se retratou. Colocaram um concílio lá, conferência lá, para ele, uma reunião lá dos bispos, arcebispo, para ele se retratar. Ele não se retratava. Não, eu creio nas escrituras. Eu creio no que está escrito nas escrituras. O resto é coisa de homens. Os amigos de John Hus chegaram nele quando ele estava preso, para ser queimado. Ficou guardado na cadeia. Os amigos dele falaram para ele assim: se você tiver com vergonha de nós, não precisa ter vergonha de nós, não. Pode voltar, se retrata. Não fica aqui. Porque eles achavam que John Hus estava preso, estava com vergonha de voltar atrás na palavra dele. E os amigos foram lá falar para ele: não, John Hus, você não precisa ser queimado, não. Não precisa morrer queimado, não, por causa de nós. Está com vergonha de falar, de voltar atrás. Pode voltar. O John Hus, quietinho ali, né? Quem assistiu o filme, vê lá. No filme, né, mostra uma vela acesa assim. Ele põe a mão na vela. Quem assistiu o filme? Não assistiram? O filme John Hus. Ele, dentro da cadeia, assim, ele quietinho ali, põe a mão na vela acesa assim, ó. Põe a mão na vela acesa, assim, o dedo assim, ó, e faz assim, ó. Tipo assim, eu vou para a fogueira, deixa eu experimentar que jeito que é. Aí ele pôs o dedo assim, queimou e fez assim. O negócio é feio. Mas ele não volta atrás. Ele é levado diante lá do concílio, lá, cheio de gente, para falar para ele, né? Aí ele firme, não vou voltar. A Escritura, só a Escritura, somente as Escrituras, é pela fé em Cristo. Cristo é o Senhor. Esses dogmas estão errados. Isso aí é coisa de homem, tal ali. Aí veio o arcebispo ali, no filme aparece o arcebispo falando para ele: já que você não se retrata, eu entrego a tua alma ao diabo. O arcebispo falou e colocou um chapéu na cabeça dele. Colocou um chapéu na cabeça do John Hus e falou para ele assim: eu entrego a tua alma, o teu espírito ao diabo. E quando ele falou isso, colocou na cabeça do John Hus, e ele parou de falar. O John Hus falou assim: mas eu entrego a ti, ó meu Senhor. Amém, aleluia. Você pode falar o que você quiser aí, mas que manda eu e ele aqui. Eu entrego a ti, meu Senhor. Aí dali ele foi levado para a fogueira.
Na fogueira, cheio de gente, por quanto é lugar, assim, né? Olhando, porque curioso, nessa hora ferve, meu irmão. Parece gente até que nunca saiu de casa, que estava com paralítico, nessa hora o paralítico até anda para poder ver. A turma, coisa ruim, desgraça dos outros, a turma gosta de ver. Cego, até o cego, aonde quer, que até o cego quer ver. Nunca vi gente tem gente que gosta da desgraça dos outros mesmo. Não? Oh Deus, tem misericórdia desse povo. Né? Tem gente que sorri quando você está mal. Espero que você não sorria quando o outro está mal. A Bíblia fala para a gente se alegrar com os que se alegram e chorar com aqueles que choram. Já falo aqui, chorar com os que choram, nós estamos até chorando, mas está mais difícil nos alegrarmos com os que se alegram. Quando a pessoa se alegra, o irmão se alegra, porque recebeu uma bênção, muitos de nós ficamos com inveja, com ciúmes, e não conseguimos nos alegrar com ele. É mais difícil se alegrar com o irmão, com a vitória do irmão, do que chorar com o irmão. Chorar com o irmão é mais fácil. Aconteceu a desgraça, lá você vai lá com a maior cara de lambido. Irmão, então, irmão, mas Deus... Mas o irmão ganhou uma benção, lá vai lá, o irmão ganhou uma benção fazendo uma festa, você já vai assim meio, eu não vou não, ele ganhou, não é fácil não, hein? Se alegrar com os que se alegram. Fala assim comigo, levanta sua mão aí. Pai, dá essa graça. Meu irmão vai se alegrar e eu quero me alegrar com ele. De repente você está falando do seu irmão, é você que vai se alegrar aí, com a bênção que vai chegar na tua vida. Amém? Fala de novo, eu quero me alegrar com a alegria do meu irmão. Quero me alegrar com a vitória do meu irmão. Aleluia, glória a Deus. Está vendo? Você está desejando para o teu irmão, vai chegar para você. Se é de coração, amém? Aleluia. John Hus foi para a fogueira. Foi para a fogueira também, morreu louvando ao Senhor. Sabe o que a história fala? Que os amigos dele, que estavam infiltrados no meio da turma lá, os amigos dele, que estavam infiltrados ali, ficaram mais animados ainda. E John Hus também, antes de morrer, ele disse, né? Vocês estão matando, mas daqui 100 anos, Deus vai levantar um cisne. Ele falou, daqui 100 anos, Deus vai... Quando John Hus, no ano que ele morreu, ele falou, daqui 100 anos, Deus vai levantar um cisne. E a ele, vocês estão matando o ganso, mas daqui 100 anos, Deus vai levantar o cisne. E aos cisnes vocês não conseguirão matar. 100 anos depois se levanta Martinho Lutero. Amém, aleluia? O cisne que bateu de frente com a igreja e balançou os alicerces da igreja. O padre que não aceitou a doutrina do catolicismo. Mas John Hus, quando morreu, aí surgiu depois o grupo dos hussitas. Dos hussitas. Aqueles que olharam para aquele homem que estava morrendo e falaram, se esse homem morreu, é porque ele tinha certeza no que ele falou. Pois ele deu até a vida por aquela causa. Então, se ele deu a vida, porque é verdade. Seus amigos, então, pegaram força. E depois, então, surgiu lá na frente, nasceu Martinho Lutero, que pegou assim como John Hus pegou os ensinos de John Wycliffe, que pegou os ensinos dos anteriores. Então, um vai pegando o ensino do outro e vai fortalecendo. E quando chegou em Martinho Lutero, então a coisa pegou mesmo. Então, a oração segurava esses homens. Esses homens viviam na oração. Esses homens sabiam o que fazer, como fazer, quando fazer, porque eram dirigidos por Deus. Perseveravam na oração. Por mais luta que fosse, mais dificuldade que passavam, joelho no chão, joelho no chão, joelho no chão. É claro que hoje a história, o nosso contexto social é um pouco mais diferente do que o deles. Hoje nós temos mais liberdade. Então, se você começar a orar a Deus, Deus vai fazer coisas de outra forma, não é? Talvez eu fique até com medo, né? Não vou orar não, tá louco, isso aqui eu vou morrer na fogueira. Mas no Brasil não tem isso. Mas se você estiver orando também, Deus capacitará cada um de nós. E quando Deus capacita, ninguém pode com a gente. Porque se Deus é conosco, se Deus é com você, quem pode ser contra você? Há um fogo que queima dentro de você. Vai queimar um fogo assim, você não consegue ficar sem fazer aquilo que Deus pediu para você fazer. Está dentro de você, está em você. Quando Jeremias foi profetizar, Jeremias falou para Deus, não, eu não quero ser profeta. Não, eu não, esse povo é rebelde.
Esse povo é duro, eu não quero ser não. Deus falou para ele assim. E ele falou para Deus, eu sou um menino, eu não sei nem falar. Deus falou assim, antes que você nascesse, eu te conheci. Antes que eu te formasse no ventre, te chamei. E te constituí como profeta. E agora você está dizendo que não passa de uma criança? Eis que pego e ponho as minhas palavras na tua boca. Onde quer que você for, você vai abrir a sua boca e vai falar. E a Bíblia fala depois, nos capítulos depois lá, que Jeremias falou assim, eu não vou falar, porque a perturbação e a perseguição era grande. Ele falou, eu não vou falar, eu vou travar, não vou falar, não vou falar. E ele falou assim, eu me calei por um pouco, mas não pude me conter, pois as tuas palavras eram fogo dentro de mim, e eu não suportei, e eu falei. Assim diz o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Por quê? Porque Deus, tentaram matar Jeremias de tudo quanto é jeito. Uma certa ocasião o rei queria matar o Jeremias, porque Jeremias mandou Baruque escrever um rolo e escrever a sentença do rei, porque o rei estava rebelde. E Deus falou para Jeremias, Jeremias falou para o escrivão, escreve, assim diz o Senhor ao rei Zedequias, porque você tem adorado ídolos, tem andado fora da minha presença. Você não se os profetas têm falado e você não tem obedecido. Deus manda dizer para você se arrepender, porque vem um jugo pesado sobre a tua vida, ó rei Zedequias. Aí Baruque escreveu e leu para os oficiais. Os oficiais ficaram assustados com a profecia, e eles perguntaram para Baruque, quem é que falou isso aí para você? Foi Jeremias. Como é que você sabe disso, Baruque? Esse escrito aí é de Jeremias. E levaram diante do rei. E a Bíblia fala que o rei estava numa casa grande, no palácio, ali, na lareira, fogo ali, quentando na lareira. E quando leram para o rei pegou o rolo, pegou um canivete, foi cortando e jogando no fogo. Não temeu as palavras de Jeremias, não temeu. E mandou procurar Jeremias para matar Jeremias. E a Bíblia fala assim, onde eles procuraram Jeremias, está escrito na Bíblia assim, meu irmão, mas o Senhor o escondeu. Amém, aleluia. Como que pode o negócio? Procurar Jeremias dentro do palácio, em volta do palácio. O Senhor o escondeu. Aí Deus falou para Jeremias, escreve, chama Baruque, escreve outro rolo e manda levar para o rei. Você não quis atender as minhas primeiras palavras? Ouça agora as minhas segundas palavras. Você vai ser levado por um canzil no nariz. E você vai ver teus filhos morrer diante de você. E seus olhos serão perfurados. Pois não temeste o meu nome e a minha palavra. Então a gente não pode brincar, porque as coisas acontecem. Nós temos que acreditar que existe um Deus que está vendo tudo. Amém, aleluia? Existe um Deus que está no controle. A oração desvenda mistérios. A oração faz com que aquilo que está num nó, aquilo que parece um nó, que não desata, quando você começa a orar, o nó desata. E aquilo que está encoberto aparece à tona. E Deus traz uma resposta, Deus traz uma vitória. Pode ter certeza. Não fica escondido. Deus revela, Deus mostra. Mas se Deus mostra, é porque Deus tem vitória para dar aí. A mulher aqui está orando diante ali, do juízo ali. Por quê? Porque ela sabe. Deus, o dever de orar sempre aqui. A mulher falando com o juiz lá significa que não é para desistir da oração. É para perseverar. Se a mulher falou com um juiz que é injusto, e o juiz atendeu ela, Deus está falando, imagina eu que sou justo, não atenderei você que é meu escolhido? Você acha que eu não vou te atender? Se a mulher foi atendida por um homem injusto, que não temia os homens e nem temia a Deus, fique sabendo, Deus está dizendo para você que eu vou te atender, porque você é minha, você é meu escolhido, minha escolhida. Então o dever de orar sempre, nós precisamos estar orando. Vamos estar ali aos pés do Senhor. Lembra lá, no tempo da rainha Esther? A rainha Esther, Como que pode? O tio dela, um homem de oração.
O tio dela, um homem de oração. Ela não era rainha ainda, mas o tio dela, um homem de oração. Os judeus estavam sendo oprimidos na Pérsia, alguns judeus. Principalmente, no começo até que não estava oprimido, mas depois que levantou o primeiro-ministro do rei chamado Amã, aquele cara onde ele passava, ele queria que as pessoas se curvassem diante dele e o adorassem como Deus. E os judeus não adoram. Judeus não adoram. Judeus adoram o único Deus. Então, todo mundo se inclinava porque tinha medo de morrer, mas a Bíblia fala que Mardoqueu não se inclinava, não se dobrava. E o rei então ali, constituiu uma das moças para ser rainha e acabou a rainha sendo a sobrinha do Mardoqueu. Só que o Mardoqueu falou para ela, não fala de qual povo que você é não. A mulher tornou rainha, sobrinha dele. Só que ele não tinha contato com ela. Ela estava no palácio, ele lá. Ela estava no palácio dela e o rei no palácio dele. E esse primeiro-ministro queria que todo mundo adorasse. E como aquele Mardoqueu não adorava, aquele homem falou para o rei fazer um decreto. E no mês tal, daqui tantos meses, para matar todos os judeus no mundo inteiro na época. Um decreto que o rei autorizasse a matar todos os judeus no mundo inteiro. E o rei não sabia, o rei pegou e assinou lá. Não sabia que a própria rainha dele era do povo judeu, assinou o decreto. E uma vez que o rei assinou, até a rainha morre, porque está assinado pelo rei. Aí o tio dela mandou falar para ela, olha aí, por que você tem que fazer alguma coisa. Ela falou, mas por que meu tio está triste? Aí ele falou assim, você não está sabendo? Mandou um recado para ela, você não está sabendo o decreto? Ela não estou, aí mandou o recado para ela contando a situação. E ela falou para ele assim, eu não posso fazer nada, não posso entrar na presença do rei. Faz 30 dias que eu não sou chamada. E se alguém entrar no palácio sem ser chamada pelo rei, morre. Mesmo sendo rainha, se o rei não me chamar, eu entrar lá de qualquer jeito, eu morro. Já morreu tantas, aí eu não vou morrer. Aí o tio dela falou para ela assim, olha, se você não entrar na presença do rei, para resolver essa parada para nós, Deus vai levantar um escape de outro lado. Olha como Deus vai dar livramento por outra parte. Mas aí ele falou assim, mas quem sabe, foi para isso que Deus te colocou aí. Sabe o lugar que você está, minha irmã, meu irmão, aí, trabalhando? Tem propósito de Deus aí. Amém? Deus está querendo algumas coisas por ali no seu serviço. Aí tem pessoas ali que precisam ser alcançadas por Deus, por causa da tua vida. Às vezes você não precisa nem falar, mas o seu testemunho vai tirar muita gente do caminho do inferno. Vai ser uma semente plantada lá. O seu testemunho mexe com outras pessoas. Cuida da sua vida diante de Deus. Tem gente de olho em você. Você tem um propósito com Deus. Por isso que eu falo para você a oração. Para você perceber que você tem um chamado de Deus. Ainda que não apareça. Ainda que você não esteja nos holofotes. Deus trabalha também com os anônimos. Amém? Aleluia? Às vezes você fala, mas eu não canto, eu não sei o quê. Mas que Elias lá foi falar para Deus lá. Senhor, não quero mais não. Elias foi falar para Deus. Só eu fiquei. Deus falou para ele, ei, só você não. Tem 7.000 que não se dobraram diante de Baal e nem beijaram ele. Elias estava achando que era só ele, que era o santarrão da turma lá. Que era o único profeta. Deus falou, não, tem 7.000 esparramados no meio de Israel. Homens e mulheres de Deus que não se corromperam. E a Bíblia não fala nenhum nome, nenhum deles. Mas nós vamos encontrar com eles na glória. Assim também, talvez seu nome nunca não tem problema, mas o seu nome está escrito lá em cima. Amém, aleluia? Seu nome está lá, é isso que vale. O mais importante é lá em cima. Glória a Deus. O que acontece então? Mardoqueu mandou falar para a menina lá, para a sobrinha dele lá. Talvez Deus te colocou aí como rainha para resolver uma parada dessa para nós. Sabe o que ela fez? Como que eu vou resolver um negócio desse? Olha bem, como que eu vou resolver? É um nó bem dado. O nó está bem dado. O nó está bem dado. A encrenca está bem armada. Não tem onde pegar. Sabe o que ela falou? É o seguinte, mande todo mundo jejuar por mim. Eu vou tirar 3 dias de oração, de jejum. E vou entrar na presença do rei. Se eu morrer, morri.
Todo mundo jejuou por aquela moça. Judeus ficaram sabendo. O próprio Mardoqueu, o tio dela, e ela também com as suas moças, jejuaram 3 dias. E a Bíblia fala que ela colocou as vestes reais dela e foi no palácio do rei. E o rei estava sentado no trono, corredorzão, ela apontou no corredor lá. E o rei olhou nela, e ela olhou no rei, e ela veio caminhando pelo corredor afora, de encontro. Quando estava chegando perto do rei, o rei com um cetro na mão, se o rei estende o cetro, é aceito. Se o rei recua, não é. Quando ela chegou, o rei olhou nela assim, estendeu o cetro e falou para ela: o que você quer, rainha? Até metade do meu reino eu te dou. Aleluia, glória a Deus. Sabe o que é isso? Oração. Quando você começa a orar, os nós são desatados. As encrencas começam a sair para fora, começa a resolver as questões. Persevera na oração, não desista. Persevera, persevera, persevera. Jesus mandou aqui essa parábola sobre o dever de orar sempre, sem jamais esmorecer. Porque parece que não vai, parece que não vai, parece que não vai. Vai! Em nome de Jesus, vai! Se o juiz que era ímpio que atendeu a mulher, o próprio Deus está falando: você acha que eu não vou te atender? Não vou resolver a sua parada? Parece que está demorando, mas vou resolver. Vou te ajudar. É só confiar e perseverar. E a menina então vai lá e fala para o rei: eu quero que o senhor vá no meu palácio. Quero dar um banquete para o senhor. Não é gente ansiosa. Sabe o que é, rei? Eu não quero contar para o senhor. Estão querendo matar nós. Se fosse um irmãzinho daqui, lá na ponta do corredor, estava falando assim: está querendo matar eu. Ai, rei, ah, louco. Imagina, fico imaginando algumas irmãs da igreja aqui. Alguns homens também. Gritaria. Mano, mata, o rei já mandar matar lá, mata. Aí você vê, a rainha chega ali, depois de... Tem coisa que não se resolve na hora, gente. Gente, 3 dias de oração. 3 dias de jejum. Está apavorado para resolver as coisas, não resolve, não resolve, não resolve. Calma, vai orar. Tira um tempo de oração. Aquieta o teu coração diante de Deus, para depois você agir. Não tem coragem, não sabe o que fazer, não sabe como. Vai orar, 3 dias de oração, quietinho. Entrega e descansa nele. Depois Deus vai clarear e começar a dar luz para você e direção. Porque em primeiro lugar você está colocando ele e colocando as coisas para ele. Senhor, estou com essa encrenca aqui, como é que eu faço? Não sei. Senhor, me ajuda. Você fala hoje, amanhã, depois da manhã. Daqui a pouco começa a vir. Ah, tá, sei. Começa a clarear o que você tem que fazer. A rainha fez isso. Quando ela chegou na presença do rei, falou para o rei: quero dar um banquete para o senhor. Mas eu queria que o senhor levasse também o primeiro-ministro. O cara lá, o ruim lá, o capeta. Leva ele também no banquete. Aí vai para o banquete. Vai para o banquete. Mais tarde vai para o banquete lá. Maravilha. Vai para o banquete. Está lá no banquete do rei, da rainha. Olha que maravilha, banquete de noitezinha, de tardezinha. Tempão lá no banquete. Aí o rei perguntou para ela: o que você quer? O que você quer? Pode falar. Ela falou assim: se for do agrado do rei, eu gostaria que o rei viesse amanhã, no outro banquete que eu vou fazer para o rei. Mas você ceva, irmão. Você ceva. Viu? Você ceva. Vai cevando. Depois você dá o golpe. Hã? Não é assim quando vai namorar aí, as meninas vão namorar aí, ou os meninos vão namorar? Vai namorar tudo cheirosinho, tudo lindão. A menina fica toda, ai. O rapaz fica, noiva, ai. Igual um rapaz falou para mim aí. Comprou um carro zero. Ele comprou um carro, foi lá ver o carro. Primeiro viu o carro lá, tal. Depois ele comprou o carro. Quando ele comprou o carro, na hora que foi pegar o carro, falou para o cara: mas o carro não tem vidro elétrico atrás. Ele falou: não tem, mas o vidro elétrico tem que pôr, é acessório. Mas o carro não tem a roda de liga. Ele falou: não, mas tem que pôr também a parte. Ele falou: o carro não tem vidro fumê, então, mas tem que pôr, tem que pagar a parte. Depois ele fez tudo lá e falou assim: engraçado, né, rapaz? Isso é igual casamento. Aparece aquela boneca lá,
No outro dia, você vai ver, não tem acessório nenhum mais. Só vê ela só lavada. Você fala, meu Deus. Né? Então, quando você começa a namorar, tudo empetecado, noiva, tudo empetecado. Depois que você casou, primeira semana, você fica, nossa, ai, que maravilha. Depois você começa a enxergar, nossa, meu Deus, de Bob, que coisa feia. Começa a olhar para o homem barrigão. Começa a olhar a cirola. Meu pai, você fala, gente, já casou, minha filha. A propaganda foi falsa, agora você se vira aí. Você viu a propaganda é assim mesmo, agora vai embora, toca o barco agora. Então, meu irmão, a rainha falou para ele, vem no outro dia no banquete, que eu vou preparar, no outro dia. Aí eles saíram do banquete, o Amã passou perto do Mardoqueu, o Mardoqueu não se inclina diante dele, mas os outros, todo mundo inclina. Aí ele foi para a casa dele, falou para a mulher dele assim, mulher, estou tão feliz, o Amã, o ministro ruim, o capeta lá, eu estou tão feliz, falou para a mulher dele, estou tão feliz, estou tão feliz, estou tão feliz. Mas estou chateado por um lado, todo mundo se curva diante de mim, mas aquele rapaz não se curva. Ele não se curva. Aí ela falou para ele assim, faz uma forca de tantos metros de altura, amanhã você fala para o rei, mandar matar o cara. Ele falou, já chamou os homens, já mandou fazer a forca naquela mesma noite. No outro dia, naquela noite, a Bíblia fala que o rei não conseguiu dormir, lá no palácio não conseguiu dormir, e mandou trazer o livro das crônicas. E o cronista está lendo o livro para o rei. E o cronista fala assim, e esse homem, chamado Mardoqueu, ajudou a descobrir uma emboscada, uma armadilha, há anos atrás, homens que queriam matar o rei. Naquela noite o cronista está lendo para o rei, porque o rei não conseguiu dormir. O rei pediu para trazer o livro das crônicas, o rei está lendo para ele. O homem chamado Mardoqueu ajudou um tempo atrás a descobrir os homens que queriam matar o rei. E esses homens foram descobertos e mataram os homens e o rei escapou, ficou livre. Aí o rei perguntou para aqueles caras assim, mas que presente que deram para esse homem aí? Aí ele falou, não deram nada não. E nisso o dia estava amanhecendo, o rei perguntou, quem está chegando aí? Ele falou assim, o Amã lá, já veio preparando aí, para o banquete, está vindo aí. Aí o Amã está entrando, o primeiro-ministro capeta, está entrando. O rei virou para ele e falou para ele assim, Amã, o que eu faço para um homem de quem eu me agrado muito? Aí o Amã, a Bíblia fala assim, que o Amã pensou assim, o rei está falando de mim. Quem é que o rei se agrada mais aqui do que a mim? O rei se agrada de mim. Aí ele falou para o rei assim, olha rei, o senhor deve pegar esse homem, fazer com que ele vista as vestes reais, colocar a coroa na cabeça dele, colocar no cavalão do senhor, aí o cavalo mais chique que o senhor tem, e colocar um homem de honra na frente aí, conduzindo esse cavalo, passando pela cidade inteira, e esse homem vai gritar ainda, assim se faz ao homem a quem o rei deve honrar, e aponta para o homem que está em cima do cavalo. Aí o rei falou assim, então faça tudo isso para aquele homem que está lá na porta do palácio, o Mardoqueu. Sabe o que é isso aqui? É Deus, é a oração, amém, aleluia? A oração, meu irmão, vai desbaratando o nó, vai tirando o nó, vai. Aí ele fez isso, aquilo, fez isso. E quando ele fez isso, aí ficou humilhado, andou para a cidade inteira lá, humilhado, e foi para a casa dele arrebentado, falou para a mulher dele, nossa, é humilhação. Ele falou, eu sei que é humilhação. Ele estava lá arrebentado, os eunucos chegaram e falaram, o banquete da rainha está pronto, vamos embora. Levaram ele para o banquete, chegou no banquete lá, o rei perguntou para a rainha, o que está acontecendo? Aí a rainha falou assim, estão querendo matar o meu povo e estão querendo me matar também. O rei falou assim, quem está querendo te matar? E ela virou e falou assim, teu primeiro-ministro. Mas meu irmão, aí a casa caiu. Aí já era. O primeiro-ministro ficou apavorado, o rei saiu fora um pouquinho ali, ficou com a cabeça, não é possível. Aí o primeiro-ministro, querendo aliviar as coisas, foi atrás da rainha, a rainha entrou no quarto dela de núpcia, e o primeiro-ministro entrou atrás para poder pedir clemência e deitou na cama. O rei, quando viu, ainda está querendo fazer coisa com a minha mulher, meu Deus! Já mandou matar o cara. Aí falaram para ele, fez uma forca lá para matar o Mardoqueu. O rei falou, então mata ele na mesma forca que ele fez. E esse homem morreu na mesma forca que ele fez para matar o outro. Mas sabe por que esse nó foi desbaratado? Oração. Perseverança na oração. Você pensa que Deus não está trabalhando, Deus está trabalhando.
a gente acha que não está acontecendo nada, mas os 3 dias de oração e jejum ali, e o clamor de Mardoqueu mexeu em tudo. Não desista da oração, minha irmã. Não desista da oração, meu irmão. Você pensa que as coisas não estão acontecendo? Está sim. Mas parece que não está. Ah, tá. Parece que não está. Mas está. Porque Deus é maior. Estão querendo acabar com a tua vida, acabar com a sua família, acabar com seus filhos, acabar com... Fica tranquilo. Dobra o joelho. Põe Deus em primeiro lugar. Eu quero ver esse capeta até onde ele vai. Quero ver o que vai acontecer aí. Você mesmo vai ser... Mas pastor, parece que piorou. Então, quiseram matar o povo lá. Piora para melhorar. Aleluia, glória a Deus. Você já viu quando vai fazer? A pessoa está com câncer lá, para curar o câncer, parece que piora, vai para a UTI, mas depois melhora. Se não melhorar, vai para a glória também, amém, aleluia. Aleluia. Persevera na oração, meu irmão, persevera na oração, não desista. É Deus que cuida de nós. O Senhor cuida de você. A mulher aqui diante do juiz lá, teve a resposta dela. O juiz era iníquo, o juiz não temia a Deus. Olha bem, Jesus contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre, sem jamais desanimar. Olha bem no verso 1, Jesus contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar de vez em quando. Lucas 18, orar quando der, orar só uma vez por dia. Sobre o dever de orar, fala comigo, orar sempre. Fala comigo, orar sempre. Mesmo que esteja tudo bem, meu irmão, mas não deixa de orar, porque não você perde o fio da meada. Mesmo que está tudo bem, continua orando, louvando, orando, louvando. Deus vai te conduzir sempre em triunfo. Cristo nos faz sempre triunfar. Deus te dá sabedoria, ilumina o seu entendimento, discernimento, graça, força, ânimo, coragem, destreza. Não deixa você enganar e nem ser enganado. Deus vai rompendo, as coisas vão rompendo na tua vida. E Deus vai te colocar numa posição lá. Você fala, rapaz, como que eu cheguei aqui? Foi Deus que te colocou lá. Sabe o que aconteceu depois da morte de Amã, do primeiro-ministro? Quem que assumiu o lugar dele? Fala para mim, quem que assumiu? O cara que estava lá fora, lá ralando lá. O cara que estava lá fora, lá se humilhando. Quem que assumiu o comando junto com o rei da Pérsia? Quem que assumiu? Mardoqueu. Porque Deus coloca os servos para se sentar como príncipes. Deus é capaz de fazer isso. Então, não se desespere se você hoje está passando por luta, se você hoje está sendo humilhado, se você hoje parece que está dando tudo errado. Não se desespere se isso está acontecendo hoje. Deus está trabalhando com você, lapidando você, mas você está sendo fiel, está orando, está buscando, mas parece que o negócio não está, parece que não está. Continua. Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Não desista, Deus vai te honrar. Amém, aleluia? Jesus disse, Lucas 18:6, disse o Senhor, você ouviu o que diz o injusto juiz? Não fará Deus justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que os faça esperar? Dá a impressão que Deus está fazendo a gente esperar, né? Mas Ele vai fazer justiça. Ele vai fazer justiça. E quando vier o Filho do Homem, será que vai encontrar fé na terra? Que está falando, a oração é um gesto de fé. O que é fé? Fé é a certeza naquilo que a gente espera. Então a oração é uma atitude de fé. Parece que você está orando, não está acontecendo nada. Parece que você está orando, não está acontecendo nada. Então é uma atitude de fé. E o que acontece? O que Jesus está falando aqui? Nos últimos dias, as pessoas não vão estar animadas para orar, porque perderam a fé. Estão perdendo a fé. Sabe por que você não tem muito ânimo para orar? Porque isso é sinal do final dos tempos. Esse é um dos sinais do final do tempo. Você não tem nem ânimo para orar. Parece que você não tem fé, não tem força. É o que Jesus falou aqui, ó, no versículo 8. Digo-vos que depressa fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Por que achar fé na terra? Porque a oração é um ato de fé. O que está acontecendo hoje com o povo? Não está orando. Não persevera na oração. Não gasta tempo em oração. Por quê? Porque parece que ora, não acontece nada. Então, não tem fé. Ou tem pouca fé.
É o que Jesus está falando. Será que no final dos tempos vai ter fé na terra? E você lembra lá de Paulo escrevendo a Timóteo? Nos últimos dias, muitos apostatarão da fé. Olha lá para você ver, Timóteo. 1 Timóteo 4. Ó. Você vê que bate com o que Paulo falando aqui, batendo com o que Jesus falou. Jesus falou nos últimos dias. Será que vai ter fé na terra? Aí você lê 1 Timóteo capítulo 4. No verso 1 e verso 2, está escrito assim. 1 Timóteo 4, 1. O Espírito, porém, expressamente diz que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, desanimarão, não terão tanta fé, porque dando ouvido a espírito enganador e a doutrina de demônios. Está vendo? Fica dando ouvido para um punhado de coisa, mas se afastou da fé, desanimou da fé. Então eu quero terminar essas minhas palavras com você nessa noite. Não desista da oração. Persevere na fé. A continuidade na oração é uma atitude de fé. É uma atitude de confiança. Sabe o que fé é? Fé é a certeza daquilo que a gente espera. Fé é a certeza daquilo que a gente espera. Paulo, antes de morrer, Paulo falou: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. A fé vence o mundo. A fé te leva para frente. Quando você perde a fé, você desanima. Você perde a fé, não dá ânimo para mais nada. Não dá coragem para mais nada. Não dá força para mais nada. Dá vontade de chutar o balde, largar de tudo. E larga a mão, não dá nada certo. Então, perdeu a fé. O inimigo está querendo que você desista. Que você, larga a mão. Fiquei na igreja lá, parece que medo de melhorar, piorou. É porque levanta tudo para você desistir mesmo. Se Mardoqueu e Esther tivessem desistido, Mardoqueu estava lá fora, chorando, clamando. Se ele tivesse desistido, tinha morrido muitos judeus, até ele tinha morrido também. Mas ele desistiu? Perseverou na fé. A rainha Esther, no começo, deu de querer desistir, ele deu uma chacoalhada nela. Tem gente que precisa de uma chacoalhada para não desistir. Então eu estou falando com você nessa noite. Não desista. Não desista. Ainda que dá vontade de parar, largar a mão de tudo. Não desista, vale a pena. Tem coisas grandiosas e maravilhosas para acontecer ainda. Você crê, você crê, você crê, aleluia. Quem crê? Quem acredita? Quem acredita que eu estou falando? É só para quem crê, só para quem crê. Recebe aí quem crê. Quem crê, recebe em nome de Jesus. Quem acredita, recebe em nome de Jesus. Quem acredita, receba. Você que está nos assistindo também, receba. Recebe, meu irmão, receba, minha irmã. Essa vitória, essa bênção, essa graça para orar, para não desistir, para não recuar. Receba em nome de Jesus. Isso tudo Jesus proporcionou para nós. Não desista. Jesus pagou um alto preço por nós. E não desistiu. Seguiu em frente. Deus te abençoe, viu? Deus te abençoe. Amém? Aleluia? Uma semana gloriosa para você. Uma semana vitoriosa para você. Acabou aqui. Acho que não precisa. Acabou também. Glória a Deus, aleluia. Entregamos nas tuas mãos, Senhor. Entregamos nas tuas mãos, Senhor. Tu és santo. Vamos ficando em pé um pouquinho aí, meu irmão. Vamos ficando em pé aí. Glória a Deus. Entregamos nas tuas mãos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a não desistir da oração, a perseverar, a não esmorecer, a não desanimar. Pois o Senhor disse hoje para nós sobre o dever de orar sempre, sem desanimar, sem esmorecer. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Tem um nó que precisa ser desatado. Ajuda-me, Senhor, a saber aonde pegar a ponta. Aonde que está a ponta desse nó que eu nem consigo enxergar. Não sei nem aonde pegar, Senhor. Ajuda o irmão, ajuda a irmã, Espírito Santo. Ajuda, Senhor, em oração. Ajuda, Pai, esta casa. Ajuda esse povo, ajuda essa igreja. Senhor, precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor. Ajuda-me, Senhor, ajuda-nos. Fortalece o irmão, fortalece a irmã, a família, a casa, o esposo, a esposa, os filhos, os negócios, o futuro, Senhor, o passado, Senhor. Abençoa, Pai. Meu Deus, aquieta os corações. Aquieta os corações. Por mais difícil, por mais terrível que o irmão e a irmã estejam passando, o Senhor é Deus Todo-Poderoso. O Senhor sabe aonde pegar, como fazer, quando. Ajuda, Senhor. Ajuda, Senhor. Ajuda, Senhor. Ajuda, Senhor. Entregamos as ansiedades dos irmãos,
as inquietações, Senhor. Entregamos, Senhor, os nós, entregamos diante de Ti. Desde já Te agradecemos, porque Tu és Deus, Tu és Deus, Tu és Deus. Desde já Te agradecemos, Senhor, pela vitória que o Senhor tem dado para o irmão, para a irmã. Desde já Te louvamos, Senhor, pela vitória. Desde já Te agradecemos, Senhor. Eu tenho certeza da vitória, apesar de que parece que está uma confusão, parece que está um transtorno, mas eu creio que o meu irmão, a minha irmã sai vitorioso dessa. Eu creio na vitória da minha irmã, na família, na casa. Eu creio nos negócios prosperando, eu creio nos filhos abençoados, eu creio, Senhor, eu creio na esposa, no marido. Eu creio, Senhor, na vitória, eu creio. Aquele que está no pecado, fortalece, Senhor, livra, Senhor, dá vitória, perdoa, abençoa, Senhor. Entregamos diante de Ti, entregamos essa semana no Teu altar, entregamos a Ti, Senhor. Amém, glória a Deus. Uma semana de vitória para vocês, viu? Uma semana abençoada para vocês. Um término de domingo lindo, maravilhoso. Uma segunda-feira gloriosa. Uma segunda-feira linda, uma terça-feira extraordinária, uma quarta espetacular, uma quinta gloriosa, uma sexta especial, um sábado excepcional, uma semana vitoriosa para todos vocês, para todos nós, com a bênção do Senhor, com a graça do Espírito Santo, na tua casa, na tua família, por onde quer que você andar, seja abençoado, seja abençoada. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos digam. E todos digam. Com alegria, todos digam. Dá um oizinho para o irmão aí, dá uma paz do Senhor para ele. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Glória a Deus.